Pessoal, agora você já conhece um pouco de qual será o nosso objetivo. O objetivo para que você chegue na aprovação da primeira fase. Para isso, o que eu preciso de você? Eu preciso de disciplina, tá? Por que disciplina? Os candidatos muitas vezes acham que você precisa ser uma pessoa especial, uma pessoa muito capacitada para aprovação na primeira fase do concurso do MPT e no concurso como um todo. Na verdade, não. Na verdade, o que você precisa é ser um candidato muito disciplinado. Você precisa, nesse momento, ser a pessoa que mais estuda. Você precisa ser a pessoa mais dedicada. Então eu quero de você o seu comprometimento. Eu quero de você a sua dedicação. Eu quero de você todo o seu tempo, tá? Você vai ter que gastar o seu tempo para isso. Você vai ter que gastar todo o seu tempo para isso. Como assim todo o seu tempo? Se você tem 8 horas de estudo por dia, você vai estudar essas 8 horas. Você vai se obrigar a isso. Se você tem 4 horas, você vai estudar essas 4 horas. Se você tem 2 horas, você vai estudar essas 2 horas. Mas eu quero esse comprometimento seu, de que você dará a si mesmo o seu tempo, que é o seu bem mais valioso, tá? E como você vai fazer para otimizar o seu tempo? Isso você tem que buscar vários meios. Então, primeira coisa que eu digo, que é uma das coisas que toma muito tempo das pessoas hoje em dia, talvez a coisa que mais tome tempo das pessoas hoje em dia, é o celular, tá? Então você vai ter que maneirar no seu uso do celular. Então você vai maneirar o seu uso do celular. Como? Primeira coisa, você vai agora, enquanto você está aqui me assistindo, dá um pause aí e você vai desabilitar toda e qualquer notificação do seu celular. Você não pode ver mensagem e responder mensagem no tempo que as pessoas querem. Você vai ver as mensagens e responder as mensagens no seu tempo. Em qual tempo? No momento em que você resolver que fará isso, tá? Não é para você parar os estudos, não é para você parar o que você está fazendo para olhar o seu celular a todo momento. Você só vai olhar o celular naquele momento em que você se programar para isso. Outra coisa, né? Muito comum, vou falar aqui Netflix, mas eu quero dizer tudo, tá? Não só em relação ao Netflix, mas qualquer similar. Televisão, você vai limitar o seu uso de televisão, tá? Por quê? Porque você tem que usar todo o seu tempo para sua preparação. Então, hoje a gente tem disponível muita coisa online, então pegue, assista uma aula online, assista um vídeo online, à noite, enfim, aquela hora que você tem mais dificuldades de estudar, aproveite também para a sua preparação. Use muito o seu tempo. Se você usa um transporte público, vá ouvindo um material, vá assistindo alguma aula, tá? Isso eu fazia bastante. Eu tinha súmulas gravadas do TST e eu andava no metrô, andava no ônibus ouvindo súmulas. Era mais difícil na minha época porque a gente não tinha isso gravado. Então eu mesmo tive que gravar todas as súmulas para que eu pudesse ouvir. Vocês já conseguem isso de modo muito mais fácil. Então, procurem utilizar todo o tempo que você tem para a sua preparação. Todo o tempo, tá? Nós estamos aí num momento de proximidade do concurso, de modo que você deve então se dedicar ao máximo. É hora sim de se dedicar ao máximo. Não é hora de postergar a sua preparação. Você tem que, a partir de hoje, iniciar sua preparação de agora até o último dia, só pensar nisso, só focar nisso e se dedicar integralmente a isso, tá bom? Então, primeira coisa, você tem que otimizar o seu tempo. Bom, pessoal, agora você já sabe que você tem que usar todo o seu tempo para a sua preparação. E como é a melhor forma de você otimizar o seu tempo, de você se comprometer consigo mesmo? É com a organização dos estudos. A organização que envolve um bom cronograma. A gente vai trabalhar nos próximos vídeos aqui como você vai elaborar um bom cronograma, tá? Mas para você já saber, você precisa, é necessário. Ah, mas eu vou perder muito tempo elaborando o cronograma. Não importa. Quando eu não sei se você é casado ou não, mas para aqueles que são casados sabem, né?
Você, quando vai fazer um casamento, ele é muito trabalhoso. Você tem que organizar quantas pessoas são, qual é a lista de casamento. Vai ter pai, mãe ligando, dizendo, eu quero que convide mais fulano de tal na semana do casamento, e você tem a lista fechada, é muito difícil. Então são 1000 pontos para você resolver, a cor das flores, enfim, muita coisa para resolver. Você só faz o casamento, só dá certo, por quê? Porque você chega, você marca a data e você manda o convite para os candidatos. A partir do momento que você mandou o convite para os candidatos, aquele compromisso está marcado. Você tem que fazer tudo para que aquele compromisso aconteça. E aqui é a mesma coisa. O cronograma, ele é o seu foco. O cronograma é o seu prazo fatal. Quando? Diário, é o seu prazo fatal diário. Se você não cria um prazo para você mesmo, você não vai fazer. É a mesma coisa que um advogado que tivesse que fazer um recurso sem prazo. Que dia você vai fazer o recurso? Sei lá, eu vou viajar agora, vou tirar umas férias. Hoje eu quero ir na piscina. Não, você tem o prazo ele é fatal, ele termina. Se você não entregar, você perde. Se você não entregar, acabou. Então, você vai fazer o seu cronograma para seguir essa mesma risca. Olha, eu tenho 2 horas por dia de segunda a sábado. É isso que eu tenho, professor. Tá bom. Então você vai fazer um cronograma com essas suas 2 horas. Você vai se comprometer a essas 2 horas. Você vai olhar e se você não fizer aquilo, se você não cumprir o seu cronograma, você vai ficar com a consciência pesada. E é para ficar com a consciência pesada. E você só vai conseguir cumprir essa sua meta a partir do momento em que essa meta estiver escrita, ela estiver ali, na sua cara. Você vai colocar ela num caderno, ou muitos colocam na parede do quarto, enfim. Mas será o seu compromisso. A partir do momento que você fixa o compromisso, você tem muito mais chance de seguir isso de forma disciplinada. Você tem muito mais chance de não deixar isso para trás, de não deixar de cumprir. Então, a minha dica é, você tem que fazer um cronograma, tá? Bom, pessoal, seguindo aqui, próximo ponto que eu quero falar com vocês, dar bastante destaque, é em relação à alimentação. Por que alimentação? Veja, eu tive uma mudança muito grande na minha vida quando eu passei a me concentrar na minha alimentação. Em que sentido? Eu vinha me sentindo muito cansado, eu vinha me sentindo exausto, era muito trabalho, eu tinha voltado a fazer atividades físicas e eu me sentia muito cansado. Eu fui num nutricionista, comecei a ter uma alimentação correta e eu não digo isso para que você seja o candidato fitness, não, eu digo isso para que você tenha mais energia. A mudança de energia que você sente quando você sai de uma alimentação ruim para uma alimentação boa é muito grande. Então, o que eu quero te dizer aqui é, para você ter mais disciplina, você precisa também ter mais energia. É difícil você acordar cedo todos os dias e o fato de você ter uma boa alimentação, de você ter se alimentado bem nos dias anteriores, te ajuda muito para que você tenha mais energias. Então isso aqui é algo que eu não fiz na minha preparação para o concurso, mas se eu tivesse algo que eu penso que eu poderia melhorar, ter ido muito melhor, era isso, a questão da alimentação. Por quê? Porque uma boa alimentação te traz muito mais energia e com muito mais energia o seu estudo vai render muito mais. Você chegar cansado para começar a estudar, a sua retenção, a sua capacidade de retenção de informações vai ser muito reduzida. Agora, se você está cheio de energia, a sua capacidade de retenção e de aprendizado é muito maior. Então, foque numa boa alimentação. Se você não tem recursos, se você tem dificuldade para se consultar com o nutricionista, porque o ideal seria uma consulta com o nutricionista, mas se você não consegue, siga nutricionistas que têm blogs, que têm dicas interessantes, e vá fundo nisso, porque isso vai te ajudar muito, tá? Isso pode ser o diferencial para que o seu dia renda muito mais. Por isso é que eu quis dar destaque aqui. E outra coisa é beber muita água. Isso é uma dica que todos os nutricionistas dão e que pode também te ajudar muito para te dar mais energia. A partir do momento que a gente está desidratado, o corpo fala, o seu cérebro vai falar, preciso gastar menos energia. Então ele vai desligar um pouco, vai te colocar em modo economia de energia, né? Ele vai colocar você inteiro no modo de economia de energia, a mesma coisa com a água e com a alimentação, e você vai render menos, tá? Então se alimente bem, beba muita água, que isso vai te ajudar. E pra gente finalizar, pessoal, esse bloco aqui mais introdutório, em que eu quero de você muita disciplina, eu quero de você também disciplina numa coisa, na sua palavra. Em que sentido? Que você dê a sua palavra de que você vai se dedicar ao máximo
e que você use a palavra ao seu favor. Eu não quero que você pense ou ouça nada negativo em relação à sua preparação. Eu não quero que você dê ouvidos a qualquer pensamento negativo, a qualquer pessoa que vem lá e fala o concurso do MPT é muito difícil, o concurso público é muito difícil. Para com isso, não pense nas dificuldades, pense apenas tenha apenas pensamentos positivos. Muitos estudiosos falam do poder que a palavra tem. E eu utilizei isso muito para mim. Eu pensava todos os dias, vou passar no concurso, vou passar no concurso, vou passar no concurso. Eu passava na frente do TRT e falava, vou trabalhar aqui. Eu passava na frente do MPT e falava, vou trabalhar aqui. Entendeu? Você vai ficar com isso na cabeça o dia inteiro, eu vou passar no concurso. Em vez de ouvir uma pessoa que vai falar, é muito difícil, ficar pensando, é muito difícil passar... Não, você vai pensar, eu vou passar nesse negócio, eu vou passar nesse negócio. Eu falaria até um palavrão agora, porque eu usava um palavrão quando eu falava nisso. Eu falava, vou passar nessa... Enfim. E aí, você fale isso, mentalize isso muito forte, todos os dias. Máximo de vezes, não tem problema, tá? Pode abusar disso. Por quê? Porque a palavra tem força. Então, distancie-se daquelas pessoas que te botam para baixo também. Fique focado nos pensamentos positivos, nos pensamentos bons, tá? E além disso, uma dica que eu dou também é nem falar para as pessoas, o concurso do MPT está aberto. Para quem você vai contar? Para ninguém. Não conte para ninguém. Não conte para sua família, não conte para os amigos que estão fora dessa área de concurso. Por quê? Porque as pessoas vão começar a te perguntar o tempo todo, e aí, quando é que vai ser o concurso? E aí, você está preparado? E aí, você passou? Entendeu? Ninguém precisa saber se você passou ou se você não passou até você ser aprovado. E o fato das pessoas ficarem te perguntando isso o tempo todo gera uma cobrança interna. Ainda que as pessoas talvez nem estejam te cobrando mesmo, só querem saber, elas muitas vezes querem seu bem, é verdade, elas querem seu bem. Mas à medida em que essa pessoa pergunta isso pra você, isso te traz ansiedade, isso te gera ansiedade. Então, dica que eu dou é, não conte pra ninguém, tá? E foque na sua palavra, tá? Saiba que ela tem força, saiba que ela vai te ajudar. Então pense todos os dias. E eu digo isso, né, eu conto muitas vezes, que inclusive eu ainda penso nisso, tá? Era uma coisa que eu pensava de forma tão forte que muitas vezes, hoje em dia, eu me paro pensando em outros objetivos que eu tenho. Então, eu quero fazer menos de 1 minuto nos 100 metros de natação, tá? Que é um esporte que eu pratico. Aí eu tô lá no banho, vou fazer menos de 1 minuto, eu vou fazer menos de 1 minuto, eu vou passar no concurso. Entendeu? Acaba escapando esse eu vou passar no concurso. Porque é uma coisa que ficou na minha cabeça e não sai mais, tá? E é isso que eu quero que aconteça com vocês. Eu quero que essa mensagem de eu vou passar no concurso não saia da sua cabeça, tá bom? Vamos embora para o próximo bloco.